Olá, pessoal! Eu sou a professora Daiane e hoje eu vou falar um pouco sobre conjunções. Então, antes de dizer o que é uma conjunção, vamos observar essa notícia que foi publicada pelo Jornal da Paraíba, falando um pouco mais sobre o Parque Ecológico da Nascência, situado na cidade de Itapororoca, Paraíba. Então, eu selecionei um trecho que fala o seguinte: o que explica isso é a variação altimétrica entre a fonte e a área urbana, pois a nascente está localizada em uma área elevada. Então, observe o pois, ele está estabelecendo ideia de sentido entre as orações que formam esse período. Logo, nós percebemos que essa relação é de explicação, está ali justificando algo que foi dito anteriormente. Então, o pois, ele é chamado de conjunção justamente por isso, por ser um conectivo que vai justamente garantir clareza ao meu texto, como também indicar a intenção do autor. Então, conjunção é justamente essas palavras, né? Invariáveis. Por que invariáveis? Porque não vai mudar, não modifica, independente das palavras que ela está estabelecendo relação, ligação, estejam no singular, no plural, feminino, masculino, elas vão permanecer intactas, invariáveis, como aqui. Se nós observarmos esse trecho que foi tirado da mesma notícia, nós temos a palavra tematização e amor que estão sendo ligadas por e, que é uma conjunção aditiva. Se eu trocar tematização por cardápio, amor por afeto, perceba que o e, que é a conjunção, não vai sofrer alteração, porque é invariável, é uma conjunção, tá certo? Então, se nós observarmos, vai estabelecer essa ideia de sentido entre elas, né? E ao mesmo tempo não muda, não se modifica. Então, as conjunções elas podem ser divididas em coordenadas e subordinadas. Então, qual é a função delas? As conjunções coordenadas ou coordenativas, elas iniciam orações coordenadas. E o que seriam orações coordenadas? São aquelas que têm sentido próprio, independente. Num período composto, uma não depende da outra. Por exemplo, eu fui a Itapororoca e comi uma torta de abacaxi. Se eu falar para vocês, eu fui a Itapororoca, vocês entendem. Comi uma torta de abacaxi, vocês entendem. Então, é um período composto formado por orações coordenadas. O i, o e, ele é chamado de conjunção coordenativa aditiva, porque está ligando orações independentes. As conjunções subordinativas já é o contrário. Ela vai ligar orações que precisam uma da outra, não tem sentido próprio, independente. A oração subordinada, ela depende da oração principal, como neste exemplo. A verdade é que gostamos muito de visitar Itapororoca. O que? Observe que ele está estabelecendo relação de sentido entre a primeira oração, a verdade é, mas não tem sentido próprio a segunda oração, sentido independente. Então, neste caso, o que, ele é uma conjunção chamada de conjunção integrante, porque está iniciando uma oração subordinada substantiva, tá certo? Então, aqui nós temos os exemplos de conjunções coordenadas, que vão iniciar orações coordenadas, né? Cada um vai estabelecer ideia de adição, adversidade, de escolha, alternância, conclusão, explicação, enfim. A conjunção escolhida vai modificar o sentido do meu texto, o sentido da minha oração. Aqui nós já temos as conjunções que vão estar estabelecendo relação de sentido entre palavras, entre orações, tá? Mas que são utilizadas justamente para simbolizar ideia de subordinação, ou seja,
iniciar orações subordinadas, que são aquelas que dependem de uma oração principal para existir. Então, a escolha da conjunção vai alterar completamente o sentido do meu texto, tá certo? Aqui nós podemos observar na concessiva que temos o ainda que. O ainda que é justamente uma locução conjuntiva. E o que seria isso? É aquele grupo de palavras que vai ter esse mesmo valor de conjunção, só que é formada, tá certo? Geralmente por um advérbio mais o que, ou uma preposição mais o que, ou particípio mais o que, tá certo? Então, aqui nós temos uma pequena atividade na qual nós vamos utilizar algumas conjunções para completar o sentido da frase, tá? Então, nós temos o assim que, para que, se, embora e portanto. Estivesse com dor, continuava correndo. Nós temos aqui duas orações. Vamos usar uma conjunção adequada. Se eu dizer assim, embora estivesse com dor, continuava correndo. Perceba que eu formei um período composto e atribuir sentido a ele utilizando uma conjunção. Este outro exemplo, avise-me, chegar. Mais uma vez, eu vou utilizar uma conjunção para estabelecer sentido. Avise-me assim que chegar. Usei aqui uma locução conjuntiva. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as conjunções. Aqui nós temos outros exemplos, né, e as referências utilizadas. Obrigada.